Vamos falar então hoje sobre mobilização neural, ou a mobilização do sistema nervoso. Por que é tão importante nós termos a ciência da mobilização do sistema nervoso, ou da mobilização neural? Nos últimos anos, a gente escuta falar muito de mobilidade articular, diminuição de ADM, diminuição de amplitude de movimento, escuta falar muito nesses termos, própria flexibilidade, que já é muito mais antiga, estabilidade, e a gente vê esse conjunto de termos muito ligados, mobilidade articular, flexibilidade e estabilidade, que não está errado, está totalmente certo. Porém, nós precisamos ter um raciocínio clínico mais além do básico. Para quem já viu algumas das minhas aulas, já foi meu aluno de algum curso, sabe o quanto eu dou valor e o quanto eu acho importante os fundamentos do movimento. E quantas vezes eu pego, principalmente quando eu vou dar workshops de mobilidade articular, flexibilidade e estabilidade, principalmente em box de CrossFit, a falta de conhecimento dos profissionais e dos próprios alunos, que muitas vezes eles são participantes desses workshops, que o ombro, por exemplo, não é só o ombro, né? Que a gente tem aqui toda uma questão escapular, cintura escapular, os movimentos da escápula, eles são totalmente sinérgicos aos movimentos do ombro, que há necessidade de uma liberação da escápula, que há necessidade de uma liberação miofacial para a gente conseguir poder trabalhar uma mobilidade, e que tudo isso tem que ser trabalhado em conjunto, e não simplesmente um paciente, um aluno chega para vocês e não consegue fazer uma abdução em 90 graus e já sente dor, e eu vou lá, vou trabalhar só a mobilidade desse ombro. Não, eu vou ter que buscar a causa dessa hipomobilidade ou dessa dor. Então, o primeiro ponto é a gente buscar a causa e não querer resolver só o problema, não é o ombro, e sim aquilo tudo que a gente pode encontrar. Então, antes de a gente chegar na mobilidade articular e nos vários tipos de trabalho com mobilidade articular passiva, mobilidade articular ativa, mobilidade articular com tensão elástica, flexibilidade estática, flexibilidade dinâmica, flexibilidade em três tempos, estabilidade estática, estabilidade dinâmica, a gente precisa retroceder um pouco. A gente precisa pensar e lembrar que antes de tudo isso, a gente tem tendão, ligamentos. Antes a gente tem músculos, tendões, ligamentos, plexo braquial, que hoje a gente vai falar muito do plexo, tá? E que nós temos, por exemplo, aqui no plexo, nervo ulnar, mediano e radial, que são os principais. A gente tem outras raízes, mas são os principais aqui do plexo braquial, assim como a gente tem outros plexos no nosso corpo. Então, quando a gente fala de mobilização ou de mobilizar, a gente não está falando em alongar, a gente não está falando em estender, e sim a gente tem que proporcionar ao nosso sistema nervoso, a gente está falando de sistema nervoso, uma mobilidade necessária para que ele realize essas funções fisiológicas funcionais. Se a gente for parar para pensar um pouco na literatura, tem dois estudos que eu gosto muito, que é o de Milesi e o de Hall, que eles trazem que obtiveram uma melhora de 100% de sintomas em pacientes com dor no ombro, a maioria vai ser ombro, cotovelo e mão, punho, e melhora na ADM de abdução, realizando somente um tratamento de mobilização neural. E aí eu trago em levantadores de peso olímpico, movimento de barra, movimento overhead, que muitas vezes a gente está ignorando a parte neural, a parte de plexo, a parte de compressão, a parte de sensibilização, e engana-se quem acha que mobilização neural é somente para paciente neurológico. Não. Óbvio, paciente neurológico a gente vai utilizar muito, principalmente pacientes que tiveram ali pós-AVC, pós alguma alteração. A gente vai utilizar muito, mas no nosso paciente do dia a dia, a gente acaba esquecendo de utilizar o nosso atleta.
Então, é muito importante a gente pensar, a gente usar o nosso raciocínio clínico para identificar esses pontos. Então, a gente já tem aí um conceito de mobilização neural, a gente já sabe que existem outros conceitos de mobilidade, flexibilidade e estabilidade, e também já sabe que a maioria das manobras de sensibilização, de mobilização, são feitas através da mão, do toque. A gente tem que pensar na inter-relação que a gente vai ter entre as células e o nosso sistema nervoso central. Como que a gente pode, então, dividir esse sistema? Então, a gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Esses dois sistemas, eles vão agir com a ação química, através dos neurotransmissores, a ação elétrica, através das sinapses, e as ações mecânicas, através da articulação e dos músculos. Quando a gente fala de tecido nervoso, a gente está falando de um conjunto de estruturas, como músculo, tendões, ligamentos e tudo aquilo que a gente vai trabalhar para conseguir a melhora do nosso paciente. Além disso, a gente vai trabalhar com conceitos de neurobiomecânica, conceitos de neurofisiologia e neurodinâmica. Como a gente fala do próprio nome. Mobilizar o sistema nervoso central nada mais é do que mobilizar as estruturas nervosas. E muitas vezes elas vão estar acometidas devido a compressões, por exemplo, dos forames da coluna cervical. Então, quanto mais a gente trabalhar essa mobilização do sistema nervoso, mais a gente vai conseguir melhorar esses sintomas, se a gente está falando de dor ou de alguma lesão desse sentido. Eu quero ir logo para a parte prática, mas alguns conceitos serão importantes. Então, os conceitos iniciais. A gente tem que entender lá parte mecânica, tecido conjuntivo, parte elétrica, impulsos elétricos e a parte química, que são os neurotransmissores. Ponto? Os dois movimentos do sistema nervoso que a gente vai ter entre os tecidos adjacentes e entre as fibras. A gente tem que entender que o nosso corpo tem uma capacidade imensa de adaptação. Então, a gente precisa provocar novas adaptações para que o nosso corpo reaja. Então, todas essas funções, elas vão trazer esse benefício da mobilização neural para o nosso paciente sendo bem realizada. Antes de a gente entrar então na parte mais prática, tá? A gente precisa dar uma pequena pincelada. Eu vou chamar aqui o nosso voluntário, né, o Pablo, que me convidou para estar aqui hoje, para ficar sem camisa, deitar aqui na maca. Eu vou ir para trás para a gente poder começar um pouquinho a falar da parte do plexo. A gente entender como é que funciona, já vou trazer uns testezinhos de membro superior. Pablo, só traz as minhas anotações ali, é só antigo, eu tenho anotação em papel e caneta, gente. E lápis, né? Vamos colorir o Pablo. Por favor, Pablo. Eu vou pedir para o Pablo deitar aqui de barriga para cima. Sem camisa, por favor. Vamos ver se a câmera está pegando bem. Eu só vou ajustar ali a câmera para pegar melhor, o pessoal te ver. Excelente. Vamos lá então. Minha cabeça está meio cortada, tá, gente? Mas o foco é a gente conseguir visualizar bem aqui no Pablo. Então, a gente vai mostrar um pouco
de uma parte básica e muito importante, que seria a topografia do membro superior, tá? Então, se eu fizer uma rotação contralateral aqui da cervical do Pablo, eu já consigo ver de forma bem saliente o esternocleidomastoideu. Então, aqui ó, a gente vê bem proeminente aqui, ó, tá? E aqui a gente vê a clavícula do Pablo. Se a gente pensar no plexo braquial, a gente sabe que ele vem lá de trás da parte cervical, de C5 a C8 até T1. Então, ele vai vir por trás aqui, ó, vai passar por baixo da clavícula. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho. Então, eu vou desenhar aqui, gente, 3 ramos, que seriam os 3 ramos principais. Então, ele vem lá de trás e passa por baixo da clavícula. Depois, ele vai seguir lá no nosso ombro, essas 3 linhas, fazendo praticamente uma curva acentuada. Então, ele vai vir para cá. E depois ele vai se subdividir, vai se ramificar, tendo as suas direções durante todo o percurso do braço, tá? Então aqui a gente ainda tem na parte do ombro, a gente tem aqui esses 3 ramos do plexo braquial passando por baixo da musculatura do peitoral e se subdividindo em nervo radial, nervo mediano e nervo ulnar. Então, depois eles vão tomar outras ramificações e também tendo aqui mais algumas raízes que a gente tem aqui que são menos importantes. Essas seriam as principais, para depois justamente a gente trabalhar a mobilização neural, mobilização radial e mobilização do nervo mediano, que são mobilizações muito utilizadas em pacientes neurológicos, em pacientes com síndromes relacionadas ao ombro, pacientes com hipomobilidade e muitos atletas de esportes overhead, tá? Então, a gente tem essa ramificação e assim a gente também vai ter em outros segmentos do corpo. Então, eu vou pedir para o Pablo ficar em pé agora aqui na frente. Eu vou pedir para ele esticar o braço, esse teste. Só vamos arrumar a câmera ali, né, que não está pegando muito bem. Agora não tem. Então, esse teste a gente é melhor fazer com o nosso paciente em pé, porque vocês podem ver que o Pablo praticamente já fica com o braço no chão. Eu vou pedir para ele levantar um pouquinho. Tu consegue dar um passo para trás, Pablo? A maca ajuda também. Excelente. Então, aqui eu vou pedir para ele... Vamos dizer que ele é um paciente, chegou no nosso consultório, é um atleta com dor no ombro, tá? Eu vou pedir para ele realizar uma abdução de braço e quando chegar em 90 graus ele vai sentir dor. Pode relaxar. O que eu posso utilizar aqui como alternativas para identificar o que melhora e o que piora? Então eu já sei que numa posição neutra da coluna cervical ele está realizando o movimento de abdução até 90 graus, tá? Primeiro, eu vou inclinar o cervical dele contralateral, tá? Assim, eu estarei alongando esse plexo, tá? E aí eu vou pedir para ele realizar
um movimento um pouco mais curto, vamos dizer que em 70 graus. Já sentiu dor? Relaxa. E depois eu vou fazer o contrário. Eu vou aproximar e vou pedir para ele realizar um movimento. E agora ele vai passar um pouquinho, ele vai lá nos 120 graus. E foi mais tranquilo, tá? Pode relaxar. Neste caso do Pablo, ele não sente dor nenhuma, porque ele é um atleta, ele é uma pessoa que pratica bastante exercícios. E se a gente olhar aqui, ó, ele é uma pessoa que tem uma ótima consciência corporal. Ele tem uma boa mobilidade de escápula, ó. A escápula dele é bem móvel e ele tem uma ótima consciência corporal para controle da escápula. Então, se eu botar aqui, ó, prende a caneta. Ó, ele consegue ter um ótimo controle de escapular. E muitas vezes as pessoas nem têm esse controle escapular. Então, eu saí um pouquinho aqui do tema, né? Pode voltar para cá. Então, quando eu trabalhei na posição neutra, ele sentiu um desconforto ali próximo de 90 graus. Quando eu trabalhei com a cervical lateralizada contralateral, inclinada contralateral, ele sentiu mais. Por quê? Porque ele tem um alongamento dessa raiz nervosa e assim a posição do forame dá essa dor. Então a gente tem aqui uma raiz nervosa que precisa ser mobilizada. Quando a gente aproxima, a gente está juntando. Então a gente tem essa raiz nervosa mais frouxa, mais tranquila e sem tanta tensão. Então ele consegue realizar o movimento não completo assim, mas ele consegue realizar o movimento de uma forma muito mais fácil e fluida. Como que a gente pode trabalhar a nível de cervical e ombro? Então eu vou pedir para o Pablo deitar aqui, por favor, com a cabeça para cá. Então, vamos ver como é que tá aqui a câmera, né? Se o pessoal tá nos assistindo bem. Ah, tá tranquilo. Aqui, gente, é a melhor posição que a gente tem para demonstrar para vocês, mas óbvio, banquinho, bem confortável. E eu gosto muito de colocar a cabeça do paciente para fora da maca, tá? Então aqui, ó, a gente vai lá procurar as vértebras cervicais. Vou lá procurar C5, tá? Eu vou deixar os meus polegares apoiados bem na parte mais ou menos lateral aqui do pescoço, ou posso botar aqui também por cima da orelha, e vou encontrar a minha vértebra. Então eu vou entrar aqui bem do ladinho da parte dos paravertebrais e vou posicionar o meu dedão, o meu polegar bem aqui, ó, na parte do crânio. Então encontrei lá, eu faço uma leve inclinação na cabeça dele e vou trabalhar, ó, só a mobilização daquela vértebra, nesse caso aqui, C5. Então a gente viu que na posição neutra ele conseguiu atingir os 90 graus. Vou lá para C6, mesma coisa. Na posição neutra ele conseguiu atingir os 90 graus. Na posição látero-homolateral, ele conseguiu passar um pouquinho, porque melhorou o movimento. Então, vou lá para C7. Foi onde a gente deixou, vamos dizer assim, frouxo o plexo ali, e principalmente ali no forame. E quando a gente fez contralateral, a gente estira muito e acaba que limita esse movimento, principalmente quando a pessoa aparece com dor ou com algum desconforto. Então, depois que eu trabalhei específico na vértebra
ou nas vértebras ali que são responsáveis pelo plexo braquial, eu vou começar a trabalhar mais a cervical como um todo. Então eu vou trabalhar o movimento lateral e também vou trabalhar o movimento de flexão e extensão. Eu posso pegar com a minha mão esquerda, colocar bem na cervical aqui dele, ó, apoiei aqui e trabalhar, ó, vou segurar no ombro aqui e trabalhar só essa jogadinha lateral, ó. Aí eu vou pedir para o meu paciente levantar e realizar os movimentos que foram passados em pé, que são testes simples, para a gente identificar essas limitações de amplitude de movimento, ver como é que está a relação com a sensibilidade. E assim eu já vou mostrar para ele, no caso aqui o Pablo ele não tem essa dor, o quanto simples manobras, simples trabalhinho de mobilização neural pode fazer a diferença. Um outro teste que eu gosto muito, pode levantar, Pablo. Pode ficar em pé. É trabalhar com os desvios ulnar e radial. Então, no que tu fizer a extensão, tu vai inclinar a cabeça. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Sentiu já? De novo. Pode estender. Isso. Sente um alongamento bem mais que o tradicional, né? Que normalmente não está acostumado a sentir. E do contrário também. Do contrário, a pessoa vai sentir menos. Pode fazer. Flexiona. Bem menos, né? E se a pessoa não consegue fazer contralateral, a gente pode fazer homolateral. Faz a extensão do punho e faz pro meu lado aqui. Tenta fazer junto, faz 5 vezes junto. As primeiras vão ser mais difíceis, mas conforme ele for fazendo, ele vai melhorando. E agora faz pro lado contrário, contralateral. Mesma coisa, só que tu vai fazer com a cabeça pro outro lado. A coordenação também ajuda bastante. Excelente. Pode vou te dar licença um pouquinho. Então, gente, aqui a gente viu uma parte muito simples, muito tranquila, que é entender por que a gente deve trabalhar a mobilização neural, por que a gente deve fazer testes neurais, principalmente para não ir tentar tratar o problema, sendo que a causa é algo totalmente diferente. Porque muitas vezes isso acontece. Então aqui, testes muito tranquilos, com inclinações da coluna cervical, com inclinações da coluna. Nós fizemos 3 testezinhos, mostrando o momento que o forame está mais aberto, o momento que o forame está mais fechado, que isso pode causar mais ou menos tensão no plexo. Algumas manobras para a gente trabalhar essa mobilidade diretamente na parte vertebral e também na parte mais, vamos dizer assim, da coluna cervical como um todo e como isso pode melhorar movimentos simples que a gente sabe que acabam incomodando muito aí os nossos alunos e os nossos pacientes. Quando a gente fala, então, de processos patológicos, nós vamos encontrar locais que nós vamos ter o espaço deles comprometidos, e aí a gente não está falando só da parte das vértebras, ali onde tem os forames, onde nós vamos encontrar locais com comprometimento, mas sim
em articulações. A gente pode ter um local da articulação onde vai passar determinado nervo, onde vai passar determinada raiz, que ele pode estar com esse local, com esse espaço comprometido e vai causar uma compressão nervosa. Punho, a gente tem muito, quadril, então isso vai acontecer não somente na coluna, mas sim em várias articulações e vários outros locais do nosso corpo. Locais onde a gente tem ramificações também podem ser locais que a gente vai encontrar processos patológicos, locais de hipomobilidade e também próximo a superfícies rígidas. Então, a gente tem aqui uma pirâmide, vamos dizer assim, que a gente traz da classificação. Então, a gente tem lesão, que seria um ponto mais alto. Aí nós temos a compressão ali do nervo, do plexo, a sensibilização e a perda da complacência, que aí a gente já está falando um pouco da perda da função. Então, se a gente parar para ver o caminho da disfunção por compressão, a gente vai ter então a compressão neural, compressão do nervo, tem a danificação ou comprometimento do axônio, pode gerar a dor e também a redução da função, tanto local quanto periférica. Aí volta naquilo que eu falei lá no início, que talvez uma dor na escápula ou uma dor no ombro pode estar gerando complicações maiores no punho, no cotovelo e assim sucessivamente. E até desencadear pressões ou alterações mecânicas sobre outros nervos. A gente tem aí muitos sintomas que são relacionados à compressão nervosa, muitos mesmos. Diminuição da amplitude de movimento, postura antálgica, alterações na marcha, dor, cansaço crônico, choque, queimação e formigamento, enfim, inúmeras, que a gente pode trazer como um trabalho, como um fator para a gente conseguir, para a gente ter que fazer a mobilização neural. Quando a gente fala da disfunção e o motivo de fazer, ou o processo de trabalhar a sensibilização, então a gente vai ter ali, ó, a sensibilização. Então isso causa uma irritação do nervo. Essa irritação do nervo vai causar uma alteração química, causando a inflamação ou edema. E aí é aquilo que a gente vê sempre: dor, sensibilidade maior e principalmente essa maior sensibilidade quando a gente estira o nervo, tá? E por último, a gente vai ter a função neural. Pessoal, o Pablo me trouxe uma informação aqui muito importante sobre o certificado de conclusão aqui desse workshop de hoje. Então vocês sabem, como todos os workshops que estão sendo feitos aí pela PhysioWork, ao final da aula de hoje, o pessoal aqui vai botar no chat ou no link, no chat ou na descrição do vídeo, um link para vocês clicarem e assim conseguirem emitir o seu certificado, tá? Aí no final da live o Pablo vai colocar aí para vocês, vai bater um papo com vocês, não sei o que ele vai fazer, mas então seguimos, tá? O que é mais comum a gente trabalhar mobilização neural? É a hernia de disco. Por quê? Porque a gente tem compressão e é a parte que a gente mais tem demanda para trabalhar a mobilização neural, é a parte da coluna. Então a gente precisa conhecer muito bem os dermátomos, o plexo braquial, os outros plexos que a gente tem, saber as suas ramificações, saber que lá no plexo braquial a gente vai ter o nervo mediano, que a gente vai ter o nervo ulnar, que a gente vai ter o nervo radial e todos os processos que eles estão envolvidos e principalmente os caminhos que eles vão tomar. Quando a gente vai trabalhar com a mobilização neural, a gente tem um processo, assim como a gente faz lá
uma anamnese da mobilidade articular, como a gente faz uma anamnese, se a pessoa quer começar um treinamento, a gente vai fazer uma anamnese. Uma questão muito importante é testar os reflexos, fazer uma avaliação de força, perda de força também é um indicativo de alteração neural, e fazer então um exame físico, que a gente vai trabalhar o raciocínio clínico, uma palpação muscular, porque pode vir essa alteração estar causando já alterações e disfunções musculares, que essas alterações e disfunções musculares vão também causar alterações na mobilidade, na flexibilidade e assim sucessivamente. E também fazer os testes específicos de cada nervo. Então isso também é bacana. Quando a gente vai falar de membro superior, a gente tem então o plexo braquial e a gente vai fazer a palpação do nervo mediano para começar. E a gente pode fazer essa palpação de várias maneiras. Eu vou pedir para o Pablo retornar aqui, por favor. Então, posso ter o Pablo deitado, tá? Eu vou pedir, pode ser aqui a mão direita, vamos imaginar que ele está deitado na maca, tá? Mas assim, eu acredito que seja melhor para vocês identificarem. Eu vou pegar aqui, ó, na parte, lá pode deixar a mão bem relaxada, na parte lateral aqui, ó, bem durinho, ó. Então eu vou entrar por trás aqui, ó, e eu vou fazer a palpação aqui, ó, do nervo mediano, ó. Sente alguma dor, algum desconforto? Pablo, não tem nada. Então eu consigo palpar muito bem aqui, ó, nessa posição e bem próximo ao punho, o nervo mediano. Testem aí também em vocês, testem, podem testar em vocês mesmo, é fácil de achar, ou seu namorado, namorada, enfim, quem tiver aí, tá? Eu vou pedir para o Pablo deitar de barriga para baixo aqui, deixar... Ó, em decúbito ventral, ele pode vir bem pro lado de cada maca. Ele vai deixar o braço dele meio que para fora da maca. Ó, então ele vai deixar o braço dele para fora da maca e a gente vai na parte anterior, tá? Na parte aqui medial e a gente vai, ó, aqui a gente tem, ó, tá? Então a gente vai bem na parte medial aqui, ó, e a gente consegue palpar o nervo ulnar bem próximo do cotovelo aqui, ó. Bem do ladinho do cotovelo a gente consegue fazer essa palpação do nervo ulnar. Alguma dor, Pablo? Não. Então aqui a gente consegue palpar facilmente o nervo ulnar. Outra maneira de palpar o nervo ulnar é lá no punho. Então a gente também, vou pedir para o Pablo sentar, pode ficar trocando de posição aqui, pode sentar aqui de frente para a câmera. Então, ó, então eu vou pegar aqui, ó, parte interna aqui, ó, parte medial, e vou palpar bem na parte lateral aqui, ó. Tá? Deixa eu só arrumar aqui a câmera novamente para a gente poder dar continuidade. Aí. E agora a gente vai deitar de barriga para cima. Quando a gente vai palpar o nervo radial, a gente pode palpar de duas maneiras, tá? Então aqui, ó, a gente vai deixar posição anatômica, tá? E vai palpar bem próximo aqui ao bíceps, ó. Bem nessa região aqui, ó, a gente consegue fazer a palpação do nervo radial. Ou a gente consegue fazer a palpação do nervo radial aqui embaixo, ó. Pode ver que no Pablo é bem saliente, ó. Bem saliente o nervo radial, ó. Quanto mais magra a pessoa for, mais fácil de achar, ó. Desconforto?
Ó, então ele está sentindo um pouco de desconforto no nervo radial aqui. Pode fazer um movimento de flexão e extensão. Nada. Lateralização. Nada. Faz uma lateralização forçada para cá. Nada. Faz uma lateralização forçada, não? Pouquinho? Então, aqui, ó, a gente pode tentar trabalhar um movimento associado. Então, a gente pode, primeiramente, trazer aqui embaixo. Ó, vou trazer aqui embaixo, não estou numa posição muito confortável. E vou trabalhar só esse movimento. Ó, uma coisa que sempre acontece, gente. Isso aqui, ó. Se eu estiver fazendo isso aqui, eu não estou trabalhando o que eu quero, ó. Eu vou pegar lá no polegar e aí sim eu vou estar trabalhando o nervo radial. Depois eu posso soltar um pouquinho aqui, ó, e já também trabalhar na posição mais solto do ombro, ó. Como é que tá a dor? Então, às vezes, gente, uma simples ação, um simples trabalhinho de mobilização dá um resultado muito grande. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a trabalhar a parte neural. Gente, de verdade, são pouquíssimos profissionais que eu conheço que se preocupam em trabalhar as etapas, a parte neural, a parte de mobilidade articular, flexibilidade e estabilidade em uma sequência lógica. E dentro da mobilidade, ainda estou falando de saber avaliar disfunções musculares, de saber que um ponto gatilho pode interferir totalmente na mobilidade de ombro, que pode estar retraindo uma escápula. Então é difícil a gente encontrar profissionais que trabalham e vão ter um protocolo próprio para trabalhar e buscar realmente resolver o problema dos nossos alunos e pacientes. Então, vou pedir para o Pablo se levantar. A gente mostrou um teste de tensão, que é o teste ativo de ombro, né? Foi aquele nosso primeiro. Depois, a gente pode fazer uma câmera, para não cortar nossa cabeça. Depois, a gente pode fazer alguns testes mais específicos. Vou mostrar aqui um teste do nervo mediano. Pablo deitado de novo, Pablo vai me bater daqui a pouco, né? Estou só mando ele subir e descer. Então, um teste do nervo mediano que a gente pode fazer, eu vou pedir para o Pablo deitar bem para a lateral aqui da maca, tá? Primeiro, eu vou me posicionar atrás dele, agora pode vir um pouquinho mais para cá, e vou segurar aqui, ó, tá? Pode vir um pouquinho mais para cá, pouquinha coisa. Isso aí, ó. Eu vou colocar essa minha mão para estabilizar aqui o ombro e vou trabalhar nessa posição, tá? Ó, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Dor? Nadinha? Aí é ruim, né, gente, quando o nosso paciente não sente dor. E eu posso trabalhar só no final também. Algum dor? Só alongamento. Tá. Então tá sentindo apenas o alongamento. Eu vi que não pegou muito bem aqui na câmera, vou tentar abaixar mais um pouquinho. Hoje o nosso filmmaker não conseguiu nos acompanhar aqui, gente. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou posicionar na minha perna, vou estabilizar aqui, ó, e vou trabalhar esse movimento. Movimento com tensão, e também eu posso fazer ele mais curto na parte de baixo. Saindo então desse teste, a gente pode trabalhar o teste do nervo radial, que ele vai ficar também de decúbito dorsal e ele vai estender. A gente vai se posicionar aqui atrás, vai entrar com a mão na parte de baixo aqui lá no tríceps, tá? Segurou, trabalhou a mão nessa posição e vai, deixa eu tentar ficar assim para não trabalhar esse movimento. Algum desconforto, alguma dor? Então nada, porque aqui o nosso
o nosso atleta, o nosso voluntário, é uma pessoa que faz atividade física, né? Então, a gente tem também outros tipos de testes com utilização, por exemplo, do cinto de Mulligan, e todos esses testes e a mobilização neural, ela tem alguns efeitos mecânicos que vai causar a mobilidade neural, a mobilidade articular, melhora da flexibilidade, fluxo sanguíneo, condução neural e redução da inflamação. Então, são muitos os efeitos da mobilização neural que a gente vai ter no nosso paciente, no nosso aluno, no nosso atleta. Pegando aqui também a cervical, a gente vai trabalhar um pouco da parte de tração da cervical. Então tem um movimento que a gente chama de tração oscilatória, tá? Que eu já demonstrei ele rapidamente lá, ó, anteriormente. Então a gente vai pegar aqui, ó, pegamos aqui bem na parte de paravertebrais, tendo contato aqui com a parte da cervical, nós vamos só fazer um movimento lateral. Então a gente vai trabalhar esse movimento, que é um movimento já que a gente está fazendo uma tração oscilatória, que a gente já está falando não de teste, mas de tratamento. Também a gente vai ter, em alguns casos, a perda da complacência, que também a gente vai utilizar alguns testes. Nós temos a famosa compressão, e aqui tem alguns testes que a gente consegue fazer muito bem com a cinta de Mulligan, por exemplo. Eu não tenho a cinta aqui, gente, mas prometo que se o Paulo me convidar de novo, a gente vem fazer uma aula só de Mulligan, onde a gente vai colocar a cinta através dos nossos ombros. Nós vamos colocar na parte aqui do occipital, fazer uma inclinação e fazer esse trabalho de tração sustentada com a cinta, ó. Então a gente vai segurar de forma isométrica, que a gente vai usar muito o nosso corpo, ó. A gente pode fazer sem a cinta. Eu gosto muito de entrelaçar os meus dedos aqui embaixo, dentro do possível. Ó, botei lá no occipital, inclinei e fiz essa tração sustentada da coluna cervical. Essa é boa, né? Então, dessa mesma forma, não tem um cinto de Mulligan. Posso pegar um super band, pego um super band mais grosso, coloco aqui em cima, coloco aqui por baixo e uso esse super band para dar uma tração. Tem um super band aí? Não. Também posso utilizar essa tração na lombar, tanto com a cinta de Mulligan quanto com o super band. O Paulo falou que tem um cinto, mas a gente deixa para uma próxima, onde a gente vai trabalhar isso. Pode sentar, Pablo. Não pode sentar de frente para a câmera aqui. Vamos ver se está bem enquadrada, tá? Não tenho como atender meu paciente, não tenho como teleatendimento, que a gente está utilizando muito, meu aluno está sentindo. Eu posso utilizar através do teleatendimento, do vídeo, para trabalhar uma automobilização. Por exemplo, sentado. Ó, meu paciente vai começar devagar, só com pequenas inclinações. Depois a gente vai adicionando, ó, inclinação. E muitas vezes a gente vai perceber que os pacientes fazem isso aqui, ó. Eles vão junto com o tronco. Então, por isso que até a maneira que a gente vai passar a forma didática, começa primeiro o pescoço, a cervical, depois o braço, depois a gente coloca tudo junto. Esse aqui eu tô precisando de atendimento. Então, a gente consegue trabalhar muito bem também na casa do paciente. Por exemplo, se a gente quer trabalhar essa automobilização em pé, a gente vai para a parede, ó. Onde é que fica melhor? Acho que aqui, né? Não, aqui não dá para ver. Bom, então, aqui, ó. O Pablo é a parede, ó. Coloquei aqui, ó, tá? Vou virar ou a palma da mão para mim ou a palma da mão para a parede. E eu vou trabalhar dessa maneira, ó. E vou passar para o meu aluno trabalhar em casa, ó. Um tipo de mobilização
neural que eu gosto muito e eu sempre faço antes de treinar, eu tenho já um protocolo que eu sigo, né? Que eu vou trabalhando. Quando eu tô terminando aqui a escápula, ombro, terminei de fazer o trabalhinho já do punho. Para terminar, eu coloco o meu punho lá na parede. Por favor, parede, pode ficar de costas aqui, ó. Meu punho lá na parede, ó, já bem estendido e trabalho essa rotação, ó. Voltei com o tronco e trabalho essa rotação. Voltei com o tronco, inclinei. Procurem fazer isso aqui, gente. Vocês sentem, assim, ó, coisas que muito fora do comum, assim, e principalmente vocês sentem muito o alongamento aqui. Até, às vezes eu tenho muita cãibra no grande dorsal por fazer esse tipo de movimento. Outros pontos que a gente tem também importante, a gente falou muito aqui de plexo braquial, tá? Que é o intuito maior desse nosso primeiro encontro aqui desse Movecast, para apresentar a mobilização neural, para mostrar o quanto ela é necessária, o quanto a gente precisa colocar isso no nosso dia a dia, acho que já passou da hora disso. A gente tem o plexo lombosacro, que a gente está falando ali de membro inferior, onde a gente vai ter vários nervos ali, como principal o nervo obturatório, o nervo femoral, o nervo isquiático. Quem nunca foi fazer aquele alongamento lá de posterior, a gente sente aquele nervo. E também os nervos mais, nervo tibial, o nervo dos flexores plantares. Então a gente tem vários outros conjuntos quando a gente está falando de plexo lombosacro. Da mesma maneira que a gente faz essa avaliação do membro superior, a gente vai fazer uma avaliação criteriosa do membro inferior e de todas as possíveis ramificações que esse problema possa ter. Como eu falei, a gente não pode tratar um problema de ombro somente olhando para o ombro. A gente vai ter que olhar para a escápula, a gente vai ter que olhar para o peitoral, porque se eu tenho um ponto gatilho aqui que está causando dor no Pablo, maltratado, eu tenho uma contratura muscular que está fazendo isso aqui, ó, ele já está causando uma alteração no meu ombro. Então eu preciso, às vezes, antes de me matar lá, mandando meu aluno trabalhar mobilidade, eu preciso avaliar a parte neural, depois avaliar a parte muscular, depois eu vou avaliar a parte, vamos dizer assim, óssea. Então, Pablo, temos dúvidas, perguntas e sugestões? Gente, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui hoje com a gente. Teve um problema no link, provavelmente muitos aí não conseguiram acessar ou acabaram caindo em outro lugar, porque a gente teve um problemão no link. Mas a gente conseguiu fazer ao vivo, às vezes a gente tem esses problemas. Agradecer aí a Physiwork, agradecer ao Pablo pelo convite. Com certeza, em uma próxima oportunidade que nós tivermos, a gente vai trazer aqui membro inferior, vai trazer aqui um protocolo, mais exercícios. Mas o que a gente tinha para passar hoje para vocês era isso. Daqui a 2 semanas tem mais. Pablo vai trazer o tema aí para vocês. Próximo tema? Surpresa? Surpresa. Vamos avisar o próximo tema na próxima semana, assim como convidado. E o pessoal pediu para a parte de membro inferior, então já fica um próximo convite. Então, convite aceito. Próxima vez a gente vem aqui para trabalhar membro inferior e espero que na próxima vez o curso já esteja pronto, né? Vai estar. Porque aí a gente não vai precisar falar tanto de teoria, né? A gente fazer exercício, fazer a avaliação, um tratamento, resultado, que a gente consegue mostrar isso de uma maneira mais prática. Mas é importante eu mostrar e falar o quanto é importante a gente trabalhar isso antes de querer botar alguém lá para jogar uma barra para cima, né? Exatamente. Sempre a teoria aliada à prática.